exercício de memória que o Brasil precisa fazer, e que a imprensa raramente faz com a frieza que o tema exige. É o exercício de colocar lado a lado duas imagens do mesmo tribunal, tiradas com poucos anos de intervalo. A imagem do STF que julgou Sérgio Moro suspeito, que se indignou com o conluio entre um juiz e o Ministério Público, que anulou processos inteiros com base em mensagens vazadas de um celular, e a imagem do STF de hoje, quando são as mensagens dos próprios ministros que aparecem nos celulares apreendidos pela Polícia Federal. As imagens são perturbadoramente similares, mas as reações, como se verá, são radicalmente opostas. Em junho de 2019, o jornalista americano Glenn Greenwald e o The Intercept Brasil publicaram a primeira de uma longa série de reportagens que abalaria os alicerces da Operação Lava Jato. As conversas reveladas mostravam como a Lava Jato se orientava politicamente, com integrantes debatendo propostas para influenciar o cenário político a partir de seus interesses. As conversas reveladas mostravam que o então magistrado coordenava parte do trabalho dos procuradores, indicava testemunhas e combinava vazamentos sobre as operações. Estava exposto, em texto e áudio, o que os críticos da operação já denunciavam há anos. Havia entre o juiz e o Ministério Público uma relação que ultrapassava qualquer limite aceitável de colaboração institucional. O STF não ficou em silêncio. Reagiu com vigor. E os ministros que mais alto falaram foram precisamente aqueles cujos nomes hoje aparecem embaraçados no caso Master. Em outubro de 2019, o STF, por meio do ministro Gilmar Mendes, anunciou que acionaria a Procuradoria-Geral da República para tentar atestar a autenticidade dos dados vazados. Gilmar não esperou. Tornou-se o mais ativo dos ministros na desconstrução da Lava Jato, usando cada nova revelação como munição para revisitar processos, anular condenações e construir, tijolo a tijolo, a tese do conluio. Em decisão que anulou as condenações do ex-ministro José Dirceu, Gilmar listou 7 indícios de parcialidade de Moro, apontando que os diálogos revelados pela Vaza Jato evidenciavam ação coordenada entre o magistrado e a força-tarefa para acusar e denunciar adversários políticos. Em sua argumentação, o ministro afirmou que os diálogos revelados pela Vaza Jato e outros elementos indicavam ação coordenada entre Moro e a força-tarefa da Lava Jato para acusar e denunciar José Dirceu, e que tais fatores demonstravam a ausência de imparcialidade na condução dos processos, impedindo o ex-ministro do direito a um julgamento justo. Dias Toffoli, por sua vez, foi além. Em decisão que beneficiou o ex-presidente Lula, Toffoli usou os diálogos para descrever o que chamou de desabrido conluio registrado entre a acusação e o órgão judicial, e chegou a classificar o episódio como o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições. O padrão que o STF estabeleceu ali foi claro e foi repetido em dezenas de decisões subsequentes. Mensagens trocadas entre um juiz e uma parte interessada, reveladas por meio de vazamento, são suficientes para declarar a suspeição do magistrado e anular todos os seus atos. Esse foi o precedente. Esse foi o argumento. Essa foi a tese vitoriosa. A segunda turma do STF, por maioria, concedeu habeas corpus para reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução da ação penal que resultou na condenação do ex-presidente Lula, determinando a anulação de todas as decisões de Moro no caso do tríplex do Guarujá, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. Quem comandou essa corrente? O ministro Gilmar Mendes foi quem conduziu a corrente prevalecente na segunda turma, afirmando ser não decente que o plenário revisasse a decisão já tomada pela turma. O mesmo Gilmar que em 2019 chamou de criminosa a invasão dos celulares e pediu a autenticidade das mensagens, em 2021 usou essas mesmas mensagens, obtidas da mesma forma, pelo mesmo hacker, para anular os processos. O critério não era a legalidade da obtenção da prova, era a utilidade política do seu conteúdo. A Vaza Jato também revelou que procuradores da Lava Jato chegaram a sonhar em derrubar Gilmar do STF, chegando a cogitar pedir seu impeachment ao Senado. A animosidade era mútua e conhecida. O que a história registrou, porém, é que Gilmar sobreviveu e usou as mensagens dos seus adversários para destruí-los. Quando, em fevereiro de 2026, vieram a público as conversas apreendidas no celular de Daniel Vorcaro, revelando os contatos do banqueiro investigado com ministros do STF, o cenário era espelhado ao da Vaza Jato. Mensagens trocadas de forma privada, entre um magistrado e um ator processual com interesse direto nos rumos das investigações, reveladas pela imprensa com base em material obtido em operação policial.
A diferença estava nos protagonistas. Desta vez, os vazados eram eles. E a reação foi radicalmente diferente. Gilmar Mendes afirmou que a exposição pública das conversas constituía gravíssima violação ao direito à intimidade e uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pelas leis e pela Constituição. A indignação seria compreensível se fosse consistente. O problema é que na postagem em que fez essa declaração, Gilmar não mencionou as trocas de mensagens entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, que estavam no centro das revelações. Indignou-se com o método, ignorou o conteúdo. Exatamente o oposto do que fez em 2019, quando ignorou o método e usou o conteúdo. O contraste não poderia ser mais nítido. Em 2019, Gilmar disse que as mensagens de Moro com o Ministério Público revelavam conluio, parcialidade, ausência de ética judicial e violação ao devido processo legal. Em 2026, quando mensagens semelhantes revelam contatos de um ministro com um banqueiro investigado, o problema passa a ser o vazamento, não o conteúdo. Mas o episódio mais revelador não foram as declarações públicas, foram as que vazaram dos corredores da própria corte. Em conversas que chegaram à imprensa, os ministros revelaram o que pensavam entre quatro paredes. Gilmar Mendes afirmou que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou algumas decisões ao longo do seu tempo nesse caso master aqui no STF que contrariaram a Polícia Federal, e a Polícia Federal quis revidar. A frase é reveladora. Para o decano, o problema não era o comportamento de Toffoli, era a reação da Polícia Federal a ele. O ministro Cristiano Zanin declarou: "Sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ e a Polícia Federal até hoje mandou para mim muito menos informação do que essas 200 páginas, com fotos de satélite e cruzamento de celulares. Isso aqui tudo é nulo." Em outras palavras, antes mesmo de qualquer análise técnica, antes de qualquer processo formal, o relator que herdaria o caso já havia anunciado seu veredito sobre o material produzido pela investigação. O ministro Flávio Dino foi ainda mais direto. "Essas 200 páginas para mim são um lixo jurídico. Não adianta discutir esse lixo jurídico. A crise hoje é política." E o ministro André Mendonça sobre as evidências de relação íntima de Toffoli com Vorcaro. "Isso não existe. Está aqui claro que não existe. Relação íntima em 6 anos só com 6 minutos de conversa. Como disse o ministro Fux, a palavra do ministro Toffoli tem fé pública. Então isso está descartado. Descartado. Antes do processo. Antes das provas. Antes de qualquer instrução. A palavra do colega tem fé pública. E isso, segundo ministros do STF, é suficiente para encerrar uma investigação. Comparem com o tratamento dispensado a Sérgio Moro. Nenhum ministro disse que a palavra de Moro tinha fé pública. Nenhum disse que o relatório da Lava Jato era lixo jurídico. Nenhum defendeu que 200 páginas de diálogos entre Moro e o Ministério Público deveriam ser descartadas porque o magistrado era confiável. A síntese do duplo padrão pode ser expressa em uma tabela simples que nenhum dos ministros envolvidos ousaria contestar publicamente. Quando Sérgio Moro trocou mensagens com procuradores coordenando estratégias processuais, o STF chamou de conluio, declarou suspeição e anulou processos. Quando Toffoli trocou mensagens com um banqueiro investigado no mesmo dia de sua prisão, o STF disse que a palavra do colega tem fé pública e que o relatório policial era lixo jurídico. Quando Alexandre de Moraes aparece com o nome do banqueiro no celular apreendido, o STF chamou de barbárie institucional a exposição das mensagens. Quando os filhos e esposa de Alexandre receberam 129 milhões do mesmo banqueiro, o STF não disse nada. Ministros do STF chegaram a afirmar reservadamente que havia uma tentativa de forçar uma semelhança entre a atuação de Alexandre de Moraes e da Lava Jato, e que os métodos eram completamente diferentes. A afirmação é tecnicamente interessante, mas juridicamente irrelevante para o ponto central. O que está em discussão não é a metodologia de investigação, mas a existência de vínculos pessoais e financeiros entre magistrados e investigados, e esse vínculo, seja qual for o método usado para revelá-lo, é exatamente o tipo de elemento que o próprio STF definiu como suficiente para declarar a suspeição de um juiz. O STF criou entre 2019 e 2024 uma jurisprudência robusta sobre imparcialidade judicial. Usou a Vaza Jato para construir um arcabouço de precedentes que sustentavam. Mensagens privadas revelando vínculos indevidos entre magistrados e partes interessadas são provas suficientes de suspeição. A suspeição do juiz contamina todos os atos processuais que praticou. Não há como sanar essa nulidade retroativamente. Essa jurisprudência foi construída por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e seus colegas. Ela existe. Está publicada. Tem peso de coisa julgada em dezenas de processos. E agora ela aponta de volta para quem a criou.
Se o STF aplicar a si mesmo o mesmo padrão que aplicou a Moro, se usar os mesmos critérios, a mesma lógica, a mesma exigência de imparcialidade, as consequências seriam devastadoras para a corte. Toffoli já reconheceu a suspeição, ainda que tardiamente. Alexandre de Moraes nega tudo, mas os fatos continuam se acumulando. Gilmar defende colegas com os mesmos argumentos que destruiu em adversários. A ironia histórica é cruel. O tribunal que se construiu como guardião da imparcialidade, o Brasil assiste, com a memória dos que não esqueceram o que cada ministro disse, defendeu e votou quando o acusado era outro. Nota: este texto é baseado em declarações públicas de ministros do STF, decisões judiciais publicadas e reportagens de O Globo, Conjur, Carta Capital, Metrópolis, Poder 360.